Olá, deixa eu ver, assim, ah, como é que estão? Vamos trabalhar? Eu vim aqui hoje para falar sobre romantismo para vocês. É um movimento bastante delicado, porque ele vai se manifestar em muitos lugares, muitos países da Europa. Ele é uma reação imediata a toda a força racionalista do iluminismo, sabe? E o que nós vamos encontrar de comum em todos os países onde ele se manifesta é exatamente essa busca, esse anseio de liberdade, um anseio de liberdade diante do governo absolutista, inclusive, que declinou a partir da Revolução Francesa em 1789. Confesso, sofro um pouco porque muito mais do que um estilo de época, nós vamos ter tendências e estilos individuais. E isso não pode ser negligenciado por nenhum estudante que queira passar no vestibular. Então, eu vou deixar algumas características próprias de cada artista que eu traga para que vocês possam desfrutar desse momento. E também algumas tendências para que vocês possam efetivamente compreender as questões. Então, quais são os berços assim do romantismo, né? Já que ele se manifesta em muitos lugares, seria importante que você tivesse discernimento que o romantismo ele tem 3 veias basilares. As 3 veias basilares são, indiscutivelmente, a Alemanha, a França e a Inglaterra. A Alemanha ela vem com um movimento Tempestade e Ímpeto, que é contrário ao positivismo e o racionalismo neoclássico. A Inglaterra se caracteriza mais por uma tendência amorosa, muito amorosa, e um spleen, um tédio dessa burguesia, né? Uma burguesia muito ociosa, vai experimentar muito do tédio. E depois, tanto é que no realismo se critica a postura da mulher burguesa que sonha com um amante ideal, com um homem ideal e que tem vários amantes, a frivolidade, né? A frivolidade tende ao tédio. E depois nós vamos ter efetivamente na França um romantismo que é extremamente político. E em nome disso vai, né, estimular um nacionalismo por onde quer que ele passe. Então, nós temos esses 3 viés. E acho importante falar isso porque todo mundo, quando vê romântico, pensa em amor. E esse amor, ele vem salpicado numa burguesia que começa a ter que casar por dinheiro, aqui e acolá, exatamente como antes os nobres faziam, né? O burguês, até ter essa autonomia, essa crescência, casava com aquela pessoa que estava próxima, que tinha algum afeto. Agora o casamento ele passa a ser um contrato muito mais democratizado. Antes o contrato era só na aristocracia monárquica, mas agora não. O amor, gente, o amor vai ser um impedimento da felicidade aqui. Vão sofrer muito por amor. E em nome desse sofrimento vão querer evadir, vão querer fugir da realidade. Porque a realidade não é a realidade efetivamente sonhada. Também vão sempre criar assim uma idealização, e eu gosto muito desse termo idealização, para a mulher, para a nação, para as relações humanas. Eu acho que a grande base para se pensar isso é Rousseau, um discurso do Bom Selvagem. Também gosto muito dessa questão social que reside, ora falando sobre a condição do escravo. William Blake faz isso, não pensa que Castro Alves é o primeiro. Na Inglaterra a gente tem O Pequeno Escravo, um texto lindo do William Blake, que eu deixei ali num dos escritos, para quem quiser depois copiar, anotar, eu deixei bastante coisa escrita. E o Turner vai ter uma tela que é Zong, que é um navio negreiro interessantíssimo. E depois eu acho que Victor Hugo é maravilhoso com Os Miseráveis quando pensa nessas diferenças e nas necessidades alheias, né? Essa ideia de que a gente pode buscar uma sociedade com mais fraternidade. Isso é fantástico e serve de motivo para você fazer uma produção de texto e não só.
Então, a primeira pergunta que todo mundo me diz, Sandra, como é que vai ser essa arte em termos de forma, não de conteúdo? Primeira coisa, gente, o romântico, ele tem uma formação dentro das academias neoclássicas bastante severa, tão severa que gera um sufocamento. Eu costumo dizer que todo o grande mal de um movimento está dentro de si. O neoclássico vai ser tão purista que ele chega a sufocar o aspecto criativo. Então, nós vamos ter uma libertação. Agora, essa libertação, essa busca, esse anseio por liberdade, vai quebrar, por exemplo, com uma perspectiva, que é a grande sacada de ver um desenho 3D? Nunca, de maneira alguma. Eles vão mudar uma perspectiva mais aérea, mas mudar, quebrar a perspectiva, não. Quando nós pensamos em volume, todos eles serão muito bem feitos, eles vão saber mexer com a luz como ninguém. Eu gosto muito de observar nesse movimento, mais do que em outros, uma riqueza bastante grande de textura. Talvez algo que se equipare no barroco, com o veludo, com os tafetás, com a seda pura, e com a joalheria, especialmente porque agora com as tendências imperialistas, França, Inglaterra explorando a África, explorando o Oriente, vai chegar muita mercadoria, muita tessitura, muito tapete, sabe? E esses produtos que vêm interferem no campo das artes em termos de cor e de textura. O corpo humano, como são, na grande maioria, todos eles crédulos, cristãos, e por mais que se tente transbordar em emoção, o corpo humano, via de regra, ainda é muito preservado. Há uma coisa aqui ou ali já com mudança de estrutura e cor, mas são fenômenos tão pontuais que a gente olha na aula e leva isso com a gente, tá bem? O corpo é ainda muito preservado. A gente vai notar uma tendência para busca de cores mais garridas, mais chamativas, mais complementares. E a gente sabe que alguns artistas, com o passar do tempo, com uma carreira mais assente, começam a introduzir umas pinceladas mais nervosas. E como é que a gente sabe isso? Você olha e vê marca da pincelada sobre o canvas, sobre o tecido. Você vai falar, tem uma marca ali. Agora, em termos de pintura em si, conteúdo, o gênero, você vai ter muito frequentemente, todo mundo, para ser um bom pintor, tinha que dar conta de fazer a pintura histórica, porque você deu conta de fazer uma pintura com corpos humanos, de grupo e com muito dinamismo. Então, o bom pintor, nos idos de 1800, sabia fazer pintura histórica. É o objetivo. Todos conseguem? Não. Então, você vai ter retrato ainda, retrato de pessoas insanas, retratos de burgueses, isso acontece. Eles gostam muito de pintar pessoas que passaram por alguma dor e que começam as pesquisas nessa época, né, com relação aos desajustes emocionais. É muito comum ter alguma coisa. Nós vamos ter ainda com uma marca muito grande de preconceito, porque ele, por exemplo, normalmente é a mulher louca que é pintada, porque não pôde viver o seu amor verdadeiro, porque era ciumenta. Então, tem umas coisas assim. Depois, o heroísmo é uma temática muito grande. Heroísmo, quando eu digo heroísmo, não é só para o rapaz, é para a moça também. A heroína, que é muito virginal e muito idealizada. Muita solidão e muita ética, porque fica tudo no campo do psicologismo. Quando você tem o psicologismo, você tem dois vieses, o ético e o patético. O ético é moralizante e o patético é emocional. Então, são esses viés, tendendo a ter uma certa preguiça. Os dois que marcam mais é o inglês e é o francês. Eu deixei aqui algumas marcações que possam talvez colaborar efetivamente para a composição de uma redação, por exemplo, como O Pequeno Garoto Negro, do William Blake, que eu acho fantástico, porque dá a voz a uma criança escrava que sofre muito, muito, é emocional e de repente você pode começar hoje, nós discutimos tanto o racismo, você poderia começar uma questão com isso. Depois, olha que interessante, o francês, eu também deixo aqui algumas delicadezas. A gente vai ver para frente esses pintores, eu vou explanar, só estou passando com calma,
porque alguns gostam de dar print, ainda que a aula esteja salva. A gente vai ter aqui essa conformação de resposta ao neoclássico desde o momento em que Napoleão sobe ao trono e dá essa sensação de vitória. Já a tela do próprio Jacques David, que pinta o Napoleão ascendendo ao trono, já tem um assomo muito grande de romantismo, né? Então, os pintores neoclássicos vão fazer essa tradição, mas depois da Revolução de 1830, a coisa se inflama por lá. Deixei aqui para vocês lembrarem das questões sociais, que são muitas, o povo surgindo, especialmente com Victor Hugo. O homem muda, ele vai ter agora a possibilidade de sofrer e de chorar, então a masculinidade vai ser destilada de uma maneira diferente. A espontaneidade diante do cálculo de produção também muda, e nós vamos ter também uma quebra no paradigma da beleza. Pela primeira vez, a beleza clássica vai ser esquecida em nome de uma mulher castanha e normalmente magra e normalmente muito pálida, ao contrário das bochechas rosadas que o clássico trazia o tempo todo consigo. Apesar de nós termos falado que a origem é a Alemanha e Inglaterra e França, eu vou começar por Espanha, porque nós temos lá um artista que não era muito dado ao academicismo e que já começa a questionar isso nos idos de 1700, a ideia dos caprichos do homem, das suas inseguranças. Só que como na Espanha nós não temos a título universal, pensadores que acompanhem, ou poetas que acompanhem esta produção, como você tem o Blake, como você tem o Byron, então, de alguma maneira, nós verificamos uma diminuição dessa expressão espanhola, até porque a coroa lá se manifesta de uma maneira muito forte e nesse momento propõe até um revivalismo inquisitorial para que ninguém discuta a força da coroa, né? A igreja ela colabora muito. E quando nós pegamos Goya, ou Goya, como você preferir, nós vamos encontrar não só xilogravuras que vão descrever esses processos de perseguição dos pensadores, mas também essa sensação do burguês que se sente fragilizado, que tem um gosto pela morte. E essa série Los Caprichos, os caprichos faz exatamente isto, né? Mostrando os monstros que atormentam, e apesar deles estarem representados fora, fica muito nítida a conotação de que esses monstros são internos. Também é desse artista, e são muito famosas as peças da Maja vestida e desnuda. Na realidade, é uma curiosidade muito grande, ele tinha feito a desnuda para uma apreciação masculina de alguns amigos, foi delatado para a Inquisição, não foi de modo, em vez de destruir aquela pintura simplesmente pintando uma roupa por cima, fez uma outra e cobriu a primeira. E isso é interessante porque ele devolve a acusação para o acusador, falando, se ele viu esta mulher nua, é na cabeça dele que estão os pensamentos malignos, e ele evade dessa condição. Agora, onde está o romantismo efetivamente de Goya, além da série dos caprichos, né? A Maja é que não pode ficar fora de aula, e é uma curiosidade interessante. Quando os espanhóis são invadidos por franceses, aí efetivamente nós temos uma pintura histórica de resistência, de entrega, e o espanhol aparece num foco de luz, com os braços abertos, e ele é quase que uma analogia a um mártir como Cristo, que morreu de braços abertos. Morrer de braços abertos era recompor martírios, né? Você tem sangue, você tem todo o drama, e alguns resgates do barroco que, por assim dizer, talvez não tivesse efetivamente totalmente apagado na Espanha, porque sim, o neoclassicismo de lá foi um pouco mais vagaroso, então nós temos uma diagonal e um claro escuro bastante demarcado. Também é do Goya, para além dos 3 de maio, que é essa invasão dos franceses em Espanha, efetivamente
Cronos devorando, ou Saturno, se preferirem, é a mesma entidade, um na Grécia, outro em Roma, devorando o seu filho, mostrando a limitação humana diante da vida. O desenho é bastante monstruoso e fica demarcado que ele não está preocupado minimamente com a projeção acadêmica. Eu falei para vocês que o corpo humano seria poucas vezes deturpado, e esta é a maior expressão de todas do romantismo, em que a forma humana ela vem comprometida, não só pela vítima, porque vocês vão ver um torso muito maior do que seria natural, mas também pelo próprio gigante que está ali deformado. Agora, saindo da Espanha, seria interessante mostrar alguma coisa na Inglaterra. Nós estamos em 1821, nós já tínhamos pintores anteriores a isso na França e na Alemanha. 1818, nós temos Géricault pintando muito bem na França e Caspar David Friedrich na Alemanha, mas eu coloquei primeiro a Inglaterra porque os outros dois são mais definitivos e vocês não podem esquecer. O Constable ele vai ter problemas na Inglaterra, não vende nada lá, ele vende uma tela lá até os 39 anos, depois ele vai para a França, onde ele vai ter reconhecimento, e apesar do nome ser John Constable, eu estou falando Constable porque ficou assim reconhecido na França, e ele não dava a menor bola, porque ele lá vendeu muita coisa. O que ele não vendeu numa vida inteira, ele vendeu em 3 anos de França. E por que ele não vendia? Vamos olhar qual é a desestabilização, o que rompe com o iluminismo. Gente, não tem simetria bilateral, você tem uma diagonal feita a partir dessas árvores altas da esquerda para o riacho, né, da direita. Não é uma paisagem contemplativa, ela é antes uma ermida, ela é erma, ela é fechada, e nós temos nuvens escurecidas, que não vai ao gosto neoclássico, que é mais apolíneo e que trabalha uma luz solar mais proeminente. E depois nós temos efetivamente grumos de tinta. Então, assim, qual é a grande tendência do Constable? A diagonal, o céu escurecido, como se fosse a ameaça daquilo que não se pode conter, a tempestade, né? Que também poderia ser uma tempestade emocional. E uma tinta que já vem com um emplastro bastante grosso, ele bate menos a tinta e deixa grumos. Uma tela muito famosa dele é esta, e eu deixei porque ela é mais dificultosa de se ler as diagonais, mas quando se vir as duas é bem marcada. Uma vem também da esquerda para a direita, com aquela vela, aquelas edificações em direção à praia, e a outra é um corte que se dá com um bloco de nuvens escurecidas da direita superior até quase que o centro da tela. Nós vamos ver todos eles muito intranquilos, há uma certa aglomeração e uma movimentação importante entre as pessoas, que vai refletir a movimentação das águas dessa tempestade que se aproxima. Então, mostrar essa fragilidade emocional. Com relação aos grumos, que é uma promessa que eu disse para vocês, a pintura então já é mais escura, os grumos ficam esses branquinhos na água. Todas as vezes que se chega perto, percebe ali marcações de uma tinta muito espessa, quase mal batida. Ele gostava desse efeito e é por isso que ele fazia assim. Outro inglês que nós precisamos trazer aqui para vocês é o William Turner. Eu posso lhes garantir que em muitos países é o romântico mais famoso, ainda que nós tenhamos outros que competem lindamente, soberbamente com ele. E por que isto? Primeiro porque, olha só a imagem que eu escolho, ele é um rapaz de origem humilde, que vai ascender, o pai era barbeiro, a mãe, depois de algumas falências em parto, vai ser internada sandia, ele vai cair no gosto da rainha, porque ele pinta muito bem embarcações, máquinas, sabe? A vapor. Então, se ele está trabalhando aí em 1844, vocês já estão enxergando que ele vai empintando a máquina a vapor,
quer num trem, quer no barco, ele dá essa sensação de ser aquele que valoriza a primeira revolução industrial. E ele vai crescer em nome disso junto das coroas. Acontece que, com o passar dos anos, eu não estou trazendo os barquinhos que fizeram dele o grande mimo da coroa, estou trazendo o que demarcadamente o valorizou na pintura internacional, que é o romantismo. Ele começa a pintar com mãos, com tecidos e com tudo que lhe aprouver. Foi identificado, por exemplo, nesse canto superior direito, marcas de pelo. Então aí vocês veem a febrilidade com a qual o rapaz pintava. Essa é a primeira locomotiva que foi pintada na história da humanidade e ele muitas vezes é comparado com os impressionistas, mas ele não é impressionista porque a pintura dele é de gabinete. Essa obra é muito famosa, é Zong, e fala sobre um navio negreiro que jogou ao mar pessoas efetivamente que estavam efetivamente doentes e que poderiam resultar em prejuízo da viagem. Mas se fossem assassinadas, não se descobrisse o assassinato, como é óbvio, a companhia de seguros daria o quantum que elas custariam. E o capitão fez assim de uma maneira muito cruel, mas foi deflagrado porque a companhia de seguros foi investigar o que se dava. Então é uma tela que mostra a maldade humana e ela impactou. Ela foi pintada quase 100 anos depois do fenômeno. Sim, ela é verossimilhante, o fato aconteceu e ela aborda é mais do que verossimilhante, ela tem inspiração em fatos e as pessoas efetivamente ficam muito chocadas com ela. Eu gosto em especial desta, porque ele, aos 69 anos, se amarrou numa embarcação e deixou a nevasca vir no rosto. Ele ficou todo arrebentado, mas tomou uns goles de rum para suportar e depois chegou no ateliê e pintou efetivamente o que seria a nevasca. E eu vejo muita modernidade e sei que vocês vão concordar comigo. É a nevasca, o nome da obra. Eu deixei, é grande para que vocês pudessem desfrutar essas pinceladas soltas, avulsas, muito rústicas e grosseiras mesmo, que denotam essa emoção com a qual ele batia contra a tela. Eu acho isso importante porque nós vamos construindo uma história do expressionismo, nós vamos construindo uma história da modernidade acerca da dor travestida na pintura, porque todas as vezes que nós temos uma pintura neoclássica, a beleza é imprescindível e aqui a emoção, ela destitui o poder do belo, ela vem e toma o seu espaço. Na França, um grande pintor é o Géricault. O Géricault é visto como precursor, deixou um número pequeno de trabalhos, como Leonardo da Vinci ele deve ter deixado uns 40, 60 trabalhos, porque ele era muito político e gostava antes de ir às ruas e manifestar. Aqui ele faz uma crítica histórica a um fenômeno que também aconteceu, que se narra que na época dos Luíses, especialmente do Luís XVI, em fazendo viagens imperialistas para a África, um nobre quis ir e disse que dispensava a presença de um capitão, porque assim como o direito divino o outorgava o poder da nobreza, também lhe facilitaria a condução de uma embarcação, mas como vocês estão vendo, o navio naufragou. É aquela ideia de que é preciso técnica, é preciso saber para poder fazer, não é só a intuição. Eu acho, inclusive, essa obra muito pertinente para os dias de hoje, em que as pessoas estão desacreditando, por exemplo, da ciência, estão desacreditando do que sabe em nome de uma ágora de papagaios, como já disse um aluno meu, que é a minha experiência com o do-it-yourself na internet. Mas, enfim, essa obra é linda, chama A Balsa do Medusa, e é uma crítica a essa ideia de que você vai dar conta de fazer a partir de uma intuição. Ele pintou uma mulher sandia, ciumenta, invejosa, e eu gosto de pensar que, sim, ele foi investigar isso dentro de um manicômio. Não gosto muito da ideia de sempre residir sobre a mulher que não pôde viver o seu amor, sabe? Eu vejo um quinhão muito machista, mas eu gosto de saber que ele esteve entre pessoas que estavam reclusas e que nesse momento já se começava a pensar a condição psicoemocional e psicossocial
desses sujeitos. E eles normalmente fazem com a boca tremendo. O próprio Delacroix também fez pinturas assim. E por falar em Delacroix, aqui está ele. Vocês estão vendo que nós estamos em 1830, com a maior ou a mais famosa obra do romantismo, que é A Liberdade Guiando o Povo. Não é uma mulher, é uma alegoria. É um corpo feminino para aludir à liberdade. Os seios é para dizer que essa liberdade nutre o espírito do francês desde a Revolução, que na Revolução de 1830 vem novamente postular a liberdade, a igualdade, a fraternidade. É interessante você olhar no quadrante à esquerda um homem todo engalarnado, um dandy, né, de cartola, muito luxuoso, é o próprio Delacroix, é um autorretrato confessional que diz: com a minha arte eu também busco esses preceitos que foram um dia trabalhados. Então é bastante emocional. Trouxe Mercado de Tanger, porque ele está em muitas publicações de ensino médio, e vocês vão ver algumas linhas diagonal. Voltando só um instante, por favor, aqui vocês vão ver também um formato piramidal. Muitos desses românticos são maçons, e a pirâmide não só assenta a obra, mas vai lembrar de alguns critérios de poder que eles gostam de discutir. Aqui nós temos uma linha diagonal muito demarcada nas sombras, no casario branco, né, nessas casas caiadas atrás. Temos, ao contrário, pessoas que vão tentando abrir caminho com os braços para trás. Há um dinamismo muito grande. Um homem vem com uma bandeira e provavelmente vai passar alguém ali de muito poder, e em nome disso a multidão vai abrindo espaço. Essa convulsão de pessoas ele faz em várias pinturas. Gosto muito da Morte de Sardanapalus, que está no Louvre, mas hoje eu quis trazer uma pintura dele que era uma das ilustrações, porque ele faz toda a ilustração da Divina Comédia de Dante Alighieri, que é o Dante com Virgílio atravessando o Mar Bravio. E eu gosto dessa obra não só porque eu vou ter aqui um azul que está vindo do Oriente, que é o azul cerílico, um pigmento muito especial que se aproxima do azul turquês, para esses que você conhece da caixa de lápis de cor, mas especialmente porque tem uma perspectiva aérea, e eu queria mostrar esse olhar que o pintor romântico várias vezes tenta fazer. Esses pintores, eles acreditavam que poderiam, com esse olhar aéreo, dependendo da temática, moralizar uma sociedade, sabe? Aqui a Morte de Sardanapalus, que eu disse para vocês, mais uma vez a diagonal. Não vamos ter uma perspectiva tão aérea quanto a última, mas você percebe que você olha de fora. E o que você vê? Um harém sendo destituído com o seu líder numa cama muito tranquilo, olhando todo o seu poderio degringolar, e ele continua sóbrio. Essa ideia de um homem superior, de um herói que vai morrer, mas vai morrer como um herói, é interessantíssima, é algo efetivamente de pinturas históricas. Agora, atendendo à Alemanha, nós temos aqui efetivamente Caspar David Friedrich, e o Caspar ele vai pintar muito a solidão. Ele é um pintor da solidão, ele é um pintor da introspecção. A natureza reflete um pouco, reflete o estado emocional do próprio artista ou do eu que ele projeta nas suas obras. Essa é fantástica porque mostra um homem com discernimento, como se o iluminismo tivesse lhe dado discernimento de muita coisa, mas no seu horizonte ainda há um pico mais alto do que o que ele está, como se ele respeitasse os mistérios da vida, como se ele dissesse: não, eu não estou no final do horizonte e há muito ainda por saber, mas esse muito vem num mar de névoa, o que mostra que o homem não é só matéria, mas também espiritualidade. E essa obra é grandiosa por isso, sabe? Normalmente a gente não vê o suficiente nas reproduções, mas ele tem uma casaca verde escura muito bonita. Alguns dizem que pode ter sido não só um militar, mas também um homem que cuidasse de reservas ambientais. Tem muita gente vai tentando buscar quem é a personagem, né, em quem que o Caspar se influenciou. E eu só estou falando do verde, da roupa,
muito mais do que para saber quem é o perfil humano, é porque o cabelo é avermelhado e a roupa é esverdeada. E isso é um grande contraste de cor que mostra uma liberdade muito grande diante da pintura acadêmica, porque verde e laranja são cores complementares. Aqui mais uma pintura dele, efetivamente, olha que interessante essa, uma homenagem à Idade Média e exatamente esse gosto pelo funesto, pelo fúnebre, porque nós estamos diante do quê? De uma quinta de tabuletas, de um cemitério. Vocês estão vendo as tabuletas ali? São lápides, são lápides. Então, é um cemitério e vai reportar exatamente essa solidão, mas e esse fecho definitivo para todos nós. Então, ao pensar a morte, nós também pensamos mais a vida. O romântico é assim. Para fechar nosso encontro, eu vou deixar aqui uma construção fantástica, que é a Casa da Ópera da época, com uma composição muito suntuosa, emocional, cheia de informação. Vou deixar a fotografia que está surgindo nesse período, mas ainda com uma pegada um pouco clássica, se vocês olharem como a biblioteca foi fotografada, com uma perspectiva, com um jogo de luz, mesmo tendo luz e sombra, a gente tem aí uma composição bastante elementar. E uma menina que também vem numa postura muito clássica. Nós estamos em 1854, seria difícil nessa altura um nu frontal. O tecido foi escolhido assim bastante suave. O Eugênio Delacroix participou da confecção dessa postura e dessa foto. Então a modelo veio da maneira mais pudica possível, não esperava outra coisa, e também mais agradável aos olhos para que nós observássemos o torso. E por fim, uma cirurgia da altura, sim, a primeira cirurgia que nós tivemos nos Estados Unidos, documentada, e, por fim, o retrato do Delacroix. Eu fico por aqui, vou deixar todos vocês, vou voltar depois falando do romantismo no Brasil. Um beijo e um queijo para todos. Eu sei que é rapidinho, aqui já é Brasil, a gente vai falar depois. Eu sei que é rapidinho, mas é para facilitar